Neto Cruz ao vivo nas ondas da Rádio Cultura FM, Fundação Cultural Luminense. Ainda me adaptando aqui ao novo formato. Já tomaram café? Bacana aqui, estamos transmitindo pelo YouTube e Instagram. Hoje, a estreia do programa Café com Neto Cruz, trazendo pautas importantes do município, do Brasil e do mundo. Vamos abordar temas relevantes, iniciando com um assunto de extrema relevância, que é os aposentados e pensionistas do município, que merecem o respeito, trabalharam, deram sangue pelo município. Estamos aqui com o presidente do Previpasso, Crescêncio Neto, que vai explanar diversos assuntos, Aconteceu alguma coisa aí, Roberto? Estamos ao vivo aqui, pessoal. Não, fala aí, tem que falar logo para o que foi. O Instagram aqui no... Não, então tá no YouTube. Tá, beleza. Ele tá no YouTube, quem quiser acompanhar no YouTube. Blog do Neto Cruz, tá lá. Estamos ao vivo, já divulgado em diversos grupos de WhatsApp. Mandar um alô para todos os secretários do município que estão na escuta, com certeza. O prefeito Inaldo Pereira também, se não está ouvindo, assistindo, vai... Quem está na rádio Cultura FM, como Isaías Rocha, o nosso companheiro aqui de bancada, gosta de falar, no Dial. Aproveitando, bom dia Sérgio também. Sérgio está aqui na retaguarda, nosso amigo Sérgio. E mandar um alô especial para a dona Maria da Conceição, ali que vende o cafezinho lá na porta do CSU. Acabei de tomar um cafezinho lá. Bom dia a todos. Vamos iniciar o programa. Bom dia, Crescêncio Neto. Muito obrigado pela participação. Pode falar. Bom dia, Neto Cruz. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Um bom dia especial ao nosso prefeito Inaldo Pereira. Um bom dia especial a todos os servidores municipais. Em especial... Só um minutinho. Estamos ao vivo aqui, Roberto. Vê se o microfone está liberado. Está liberado o microfone? A câmera tá para mim ainda. Entendeu? Tem que aparecer o nosso... Um bom dia especial a todos os servidores municipais, em especial a família Previpasso, aos nossos aposentados e pensionistas do nosso município. Pronto. Vamos iniciar com a pergunta que eu sempre faço. Quem é Crescêncio Neto? A gente até xará Neto. Quem é o Crescêncio Neto? Qual é a qualificação do Crescêncio Neto? O que lhe gabarita para assumir esse importante posto de presidente do Previpasso? Inicialmente, Neto, eu quero agradecer o Inaldo Pereira, né, por ter nos convidado para assumir um órgão de suma importância para o nosso município. Quem é Crescêncio Neto? Crescêncio Neto é técnico em contabilidade. Iniciou sua vida pública na gestão do prefeito de São Luís, Jackson Lago. Eu fui assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo do período de 89 a 92. Findado o mandato de Jackson, eu fui convidado pelo então prefeito eleito de Passo do Lumiar, o senhor Vanderlei Antônio Ribeiro, que me convidou para assumir um cargo no município, onde eu fui diretor de tributos e urbanismo na gestão deles. Naquele mesmo período, eu implementei o Código Tributário Municipal de Passo do Lumiar, que não tinha. Então, assim, findado o mandato de Vanderlei, eu retornei para São Luís. Fui coordenador administrativo do Instituto de Pesquisa de Planejamento, da gestão do prefeito Tadeu Palácio. Findado o mandato, eu retornei a Passo Lumiar, já na gestão do prefeito Gilberto Aroso, onde eu fui convidado para, naquela época, já assumir o Instituto de Previdência. Eu fui presidente do Instituto de Previdência de 2005 a 2008, da gestão do prefeito Gilberto Aroso. Posteriormente a isso, eu fiquei 4 anos, que foi no período de João Castelo. Eu fui para Palmeirândia ajudar meu irmão lá, que era presidente da Câmara. E depois, retornando a São Luís, o último cargo foi na gestão do prefeito Edivaldo Holanda, onde eu fui convidado para fazer parte da equipe da Secretaria de Projetos Especiais, onde eu fui superintendente de Administração, Orçamento e Finanças do período de 2013 a 2020. E essa secretaria, ela mexia exatamente com o acordo de empréstimo, que era o acordo de empréstimo com o BID, que era o projeto Bacia do Bacanga, e depois o acordo de empréstimo do BID, que era para a revitalização do centro histórico, onde nós pudemos revitalizar o Parque do Bom Menino, a Praça da Bíblia, a Praça da Misericórdia e a Praça da Saudade.
Findado a gestão de Edivaldo Holanda, eu vim para casa, me aposentei pelo idade pelo INSS, estava em casa de pijama. E, para nossa surpresa, o Hinaldo, ao assumir, nos ligou e pediu para que eu fosse na casa dele, e de forma assim muito contundente. Não foi nenhum convite, foi uma determinação. Seu Neto, você vai para o Previpasso. Uma intimação. Uma intimação, foi uma determinação. E aí nós estamos lá, desenvolvendo um trabalho, né, para implementar. É uma situação curta, de apenas 6 meses, né, onde o Hinaldo assumiu uma prefeitura de forma atípica, onde não houve nem transição, né? Sim. E ele tem as dificuldades, às vezes as pessoas não entendem isso, e isso é compreensível, mas tem que entender que está 5 meses de uma gestão, onde não houve transição, de toda a dificuldade, mas que, apesar de tudo, o Hinaldo vem fazendo uma boa gestão no município. E o Previpasso, a gente está lá, à frente da pasta, tratando com muito zelo, com muita dedicação, como deve ser feito. Perfeito. Você que chega agora na Rádio Cultura, estamos ao vivo com o Crescêncio Neto, que é presidente do Previpasso. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, o WhatsApp da rádio está aberto, que é o 98752-7242, 98752-7242. Também tem o Instagram, siga Neto Cruz. Já voltou no Instagram ou não? Estamos no Instagram novamente ao vivo, no YouTube. Agradecer a audiência aqui do Nilson Vieira, meu amigo, muito obrigado pela audiência. Rosana Mendes, mandando um abraço para o presidente. Josimar, irmão Josimar, muito obrigado pela audiência. Vamos lá. A pergunta que eu sempre questiono, assim, qual foi a dificuldade que o senhor teve quando o senhor chegou aqui no Previpasso? Estamos falando de um governo que teve, como o senhor bem falou, não teve nem transição. Pegamos aí a gestão, né, já daquele jeito. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve nessa nova missão que o senhor abraçou aqui em Passo do Miar? Primeiramente, eu queria ter essa oportunidade, né, de esclarecer ao povo luminense como foi criado o Previpasso. Como já falei, eu estava na gestão do prefeito Vanderlei Ribeiro, né, eu era diretor de tributos e urbanismo, e nessa época foi criado o FAP. E, lamentavelmente, Neto Cruz, o FAP, o órgão foi criado com desvio de finalidade. Então, ele foi criado o órgão exatamente para que não fosse repassadas as contribuições para o INSS. Sim. E aí ele foi criado pela Lei 181/93, em outubro de 93, ele foi criado, e o Vanderlei descontava dos servidores a contribuição e não repassou. E não repassava para órgão nenhum. Sim. Não repassava para o Previpasso. Findado, no término do mandato de Vanderlei, assumiu o Amadeu Aroso. E continuou da mesma forma sem repassar para o Instituto de Previdência. E o Amadeu fez um negócio diferente. O Amadeu, ele pagava com a conta da prefeitura. O Amadeu abriu uma conta em nome do FAP, no Banco do Brasil do Ribamar, com o CNPJ da prefeitura. Então foram 4 anos mais que o Instituto não tinha um recurso repassado a ele. E nem podia. Por que não podia? Porque o Instituto não tinha CNPJ. Ele não existia juridicamente. Ele foi aprovado, o prefeito sancionou, mas ele não existia juridicamente. No término da gestão de Amadeu, que foi em 2000, Mábiles assumiu em 2001. E em outubro de 2001, ele reformulou o FAP através da Lei 261/2001 e passou a ser Previpasso. E aí foi que ele criou o CNPJ e teve o seu primeiro superintendente, que foi o senhor Laudelino, que foi o primeiro superintendente. Foi a primeira vez que teve o diretor, o presidente do órgão. Sim. E aí o Mares incidiu no mesmo erro, que era não repassar os recursos. E aí, já com 2 anos e poucos, a gente começou a identificar a população que Mares não estava repassando, e iniciou-se na Câmara um processo de cassação de Mares, exatamente por falta de repasse para o Instituto de Previdência. E nessa época eu estava no exercício do mandato de vereador, acompanhei todo esse procedimento, todo esse processo de cassação, e aí foi que o Mábeles, o Rocha, que era o secretário de Fazenda, eu lembro muito bem, ele foi na agência da Caixa Econômica, lá do São Francisco, na Conceição dos Mulatos, e abriu uma conta em nome do Previpasso, e foram feitos 3 depósitos de R$70 mil. Eu tenho isso tudo documentado e guardado. Mas aí o processo de cassação de Mábeles já estava bem adiantado,
Sim. E nós caçamos o MABS exatamente por desvio de recursos do Previpasso. O Gilberto assumiu, terminou o mandato do MABS e foi para a reeleição. Foi reeleito e foi aí que ele me convidou para assumir o Previpasso. E aí, ao assumir, eu fiz uma auditoria e naquela época o débito do referente ao mandato de Vanderlei, Amadeu e Mares era o equivalente a 2.744.000 naquela época. Sim. Eu fiz um ofício, fiz a notificação para o prefeito regularizar e denunciei os ex-gestores no Ministério Público. Foi vários depoimentos do processo de Vanderlei, do processo de Amadeu e de Mares. Então essa é a história inicial do Previpasso. Eu sempre digo assim, que o órgão foi criado com desvio de finalidade. Posterior, as outras gestões não foram muito diferentes. Tanto é que hoje o déficit do município para a Previdência é mais de 100 milhões. São mais de 100 milhões. Então, você que está ouvindo aqui a Rádio Cultura, programa Café com Neto Cruz, essa informação aí eu não tinha. Então, quanto é que deve? Hoje é em torno de 100 milhões. Para você ter uma ideia... O que isso reflete no caso? E muito. Existe um desequilíbrio natural muito grande, financeiro. É um prejuízo que se esse dinheiro tivesse hoje no caixa do Previpasso e tivesse aplicado, quanto é que nós não tínhamos? Então, assim, quando o Dutra assumiu, ele fez 8 parcelamentos, que era um aporte de um débito de 42 milhões. O débito era 42 milhões. Ele fez um parcelamento. E desse parcelamento, Paula deixou de honrar as parcelas num montante de 9 milhões e 100. 9 milhões e 100 ela Paula deixou. Da Pinoba. Deixou de cumprir desse acordo de parcelamento. E fora isso, foi identificado um débito no CADPREV referente ao ano de 2005 a 2015. Esse valor em junho de 2022 era da ordem de 37 milhões. Em 2022, esse valor, a Câmara aprovou o parcelamento, foi publicada a lei, mas a Paula não efetivou o parcelamento. Ela não efetivou esse parcelamento. 2023, a Paula não estava passando mais nada. E aí o Ministério Público apertou ela pagou parte do servidor, e ainda ficou um restante de 2.160.000. Esse 260 ela fez um plano de pagamento, dizendo como ela ia pagar, foi encaminhado para o Ministério Público, ela ainda pagou 2 parcelas, depois ela foi afastada, não foi cumprido. E a parte do servidor, a parte patronal de 2023, que ela não pagou, que é um montante de 8 milhões e alguma coisa da CEMED, e 3 e pouco da CEMUS, que dá um total de 12 milhões. Ela tinha encaminhado para a Câmara, não foi aprovada, e agora já na gestão do Hinaldo, a Câmara aprovou em primeira votação, e ainda está lá para ir para a redação final, para que seja mandado, para que seja efetivado o parcelamento. Fora isso, as contribuições que Paula pagou, ela pagou tudo fora do prazo. E isso aí incide multa e juro. E quando eu fui depor no Ministério Público, a primeira coisa que a promotora mandou foi que eu levantasse. Então, de 2019 a 2020, tem um montante de 82 mil reais de juros e multa. E de 2021 a 2024, deu o equivalente a 4 milhões e 55 mil de multa e juros. E esse valor tem que ser pago, entre aspas, à vista. Eu demandei, encaminhei para o prefeito, evidentemente o município não tem recurso para pagar, mas é uma coisa que vai ter que ser resolvida. Então, assim, para ser bem claro, o Fred já vai assumir com uma herança maldita, que são esses valores. Além do repasse mensal da parte servidor e parte patronal, que é o equivalente a em torno de 2.950.000, ele já vai ter aí esses montantes que eu te disse para ser desses parcelamentos que estão efetivados e dos que tem que ser parcelado, nós podemos pensar em torno de mais 2 milhões por mês. Então, esse seria hoje, basicamente, evidentemente que nós temos um caixa, estamos pagando regularmente, dentro do calendário que foi aprovado, que é todo dia 25 do mês nós pagamos, e assim, a gente está conduzindo. Além disso, tem outras inconsistências, alguns desvios de conduta que além dos prefeitos que não repassaram, houve assim um desvio de conduta de presidentes que por lá passaram, que eu vou falar mais na frente. Sobre o presidente, a gente vai logo emendar esse gancho aí, porque sabe que tem pessoas que têm boa conduta,
pessoas que têm boa vontade, mas tem pessoas também que vêm para cá, para esse município, mal intencionadas. Né? Nesse rol de presidentes que já passaram pelo Previpasso, tem alguma curiosidade para compartilhar com nossos ouvintes? Na verdade não é curiosidade, são fatos, né? São realidades. Primeiro aqui eu quero, assim, já que você tocou de presidente, eu quero ser justo em relação à transição do órgão. O órgão me foi passado de maneira física, tudo ok. A presidente me passou com suas instalações, tudo ok, que era a doutora Maria José. A gente tem que ser justo. Em relação de presidentes, Neto Cruz, a gente teve alguns presidentes que a gente pode dizer aqui que tiveram, assim, conduta exemplar. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Júdice, que foi presidente do Previpasso na época de Josemar. Um cara que foi correto, justo, a gente não vê nada que desvie a conduta do Júdice. Posso falar aqui um outro que foi mais recente. Eu nem conheço essa pessoa, o doutor Danilo. Danilo Gaioso, foi meu professor no IES. Que bom, né? Então, uma pessoa que a gente observa, assim, todo o encaminhamento que a gente acompanhou, que a gente viu no Previpasso, foi um cara correto com o Instituto de Previdência. Já não posso falar a mesma coisa do Carlos Antônio, já que a gente está falando de pessoas aqui. Esse aí deixou a desejar. Sim. Foi uma pessoa, assim, que... Em que? Porque... Por exemplo, lá nós temos hoje o Conselho Fiscal, nós temos o Conselho Previdenciário, a quem nos reportamos. Todas as nossas atitudes é colocada por Conselho Fiscal e Previdenciário de forma transparente. Sim. E nós temos uma empresa, que é a Lema, que ela é contratada, ela recebe hoje em torno de R$ 1.400 por mês, que é ela que nos orienta em termos das aplicações, ela que entende de mercado, então ela que orienta, ela é paga para isso. E na época do Carlos Antônio, ele tirou 9 milhões e 100 do caixa do Previpasso e aplicou num fundo chamado Terra Nova, que era uma pirâmide financeira, que não sei com que justificativa. Mesmo ele desativou os conselhos para poder fazer isso, e tinha um parecer da Lema contrário a essa aplicação. Mesmo assim, na contramão, ele tirou 9 milhões e 100 e aplicou nesse fundo Terra Nova. O fundo quebrou e o Previpasso perdeu todo esse dinheiro. Além disso, ele fez mais coisa. Ele tinha um contrato com a UNIT, que era um órgão da universidade, e para atender os velhinhos, para dar assistência, e através disso ele fez muita besteira. Era só chave, então, a UNIT, a Universidade dos Idosos, assim, para você ter uma ideia, cadê o Spoca? Todas essas festas que teve em Paço do Lumiar, que o bolo bonito, para todo mundo comer, que eu não sou contra, acho que tem que fazer mesmo, mas foi pago com o dinheiro do Previpasso. Esse bolo estava envenenado? Pagou bolo, pagou banda, contratou cantora, tudo com recurso do Instituto de Previdência. Sim. Então, assim, foi uma gestão que deixou a desejar. Lamentavelmente, a gente tem que dizer isso aqui. Eu não gostaria de estar dizendo isso. Com certeza. Até porque eu conheci, quando eu fui assessor da Secretaria de Urbanismo, ele era secretário adjunto de Arlindo Raposo, dessa gestão de Jacques Lago. Então, era uma pessoa que eu tinha uma boa referência. Mas, infelizmente, perante o Previpasso, aconteceu todos esses desmandos. Infelizmente. E esse dinheiro nos vai trazer um prejuízo muito grande para nossos aposentados e pensionistas no futuro, viu, Neto? No futuro. A gente vai para um rápido intervalo, tomar uma água, tomar um cafezinho. Voltamos já. Voltamos ao vivo na Rádio Cultura FM 106,3, a rádio que é a sua cara, Fundação Cultural Luminense. Obrigado pela audiência, meu amigo Márcio Rangel. Muito obrigado pela audiência. Eduardo Cruz. O som não tá ligado no YouTube. No YouTube o som tá ligado, não entendi. Tava ligado no YouTube? A gente conversou, todo mundo ouviu então. Eduardo Cruz, muito obrigado pela audiência. Netinho, Jean, muito obrigado, Jean. Jean foi secretário de Josemar. Ele está dizendo que o senhor é muito bom. Obrigado aí. Vamos lá, quem mais? Kátia Silene, minha mãe. Está lá na sede ouvindo as suas indagações aqui no YouTube. Vou já responder mais sua pergunta. Mas voltando para o Previpasso, que é o nosso foco aqui. O que o senhor tem mais a dizer para os nossos ouvintes? E te indicam os cargos que deverão ser ocupados pela presidência ou pelo secretário. Ingessa o secretário, ingessa. Rinaldo, ele foi muito correto. Ele me chamou e disse assim, Netinho, você vai para o Previpasso. E disse da seguinte forma, mantenha, forme sua equipe. Isso aí foi muito positivo. E para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Previpasso, eu não substituí ninguém. Eu trouxe uma pessoa, que foi o Sérgio Almeida, que veio para me ajudar quando eu fui indicado. Eu liguei, Sérgio, eu vou precisar que tu me ajude, é um amigo meu, com vasto conhecimento, com vasta experiência, e eu trouxe apenas essa pessoa.
E chegando no Previpasso, eu reuni minha equipe, é uma equipe muito boa, pessoas muito jovens, mas muito competentes, que eu quero aqui de público agradecer a equipe. E minha conversa foi simples com todos eles. Chamei de um por um, individualmente, e a pergunta foi a mesma. Você quer continuar? Tem interesse? Todos foram unânimes dizer, quero. E me respondeu o seguinte, você está convidado para ser mantido na equipe, e o que eu quero é profissionalismo e lealdade, só isso. Então eu mantive a minha equipe. Então isso me permite hoje estar fazendo um bom trabalho. Nossas despesas, nossa taxa de administração ela é pequena. Nós temos hoje em torno de 6, 8 contratos, que são despesas continuadas, que é água, energia, o aluguel do imóvel, essa empresa que eu te falei que é a Lema, que recebe R$ 1.400, o contrato de equipamento de computadores, e só isso. Então, assim, a gente tem muito zelo. O maior contrato que nós tínhamos lá era o contrato com a Self, que foi a empresa que foi contratada para fazer o censo dos servidores, e esse contrato já era objeto de uma denúncia no Ministério Público, e inclusive corre um processo no Tribunal de Contas contra esse presidente, contra disso, que é questionado o valor. Qual é o presidente? A ex-presidente Maria José. Maria José. Então, assim, o questionamento é pelo valor, né, a fórmula de contratação, mas isso aí estava no escopo do termo de referência, do edital e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, meu primeiro passo foi perguntar, pedir todos os contratos que eu tinha, eu queria saber o objeto do contrato, valor do contrato e vigência do contrato. E esse contrato da Self, ela tinha um aditivo, e esse aditivo ia vencer, porque ainda não estava concluído o contrato. E houve uma coisa interessante, e aí de imediato eu mandei que abrisse um processo para fazer um novo aditivo, para não perder a vigência do contrato. E para minha surpresa, o aditivo que tinha sido feito não tinha sido publicado. Ou seja, eu estava fazendo um aditivo de um aditivo que não existia. Então, na verdade, o processo, o contrato foi descontinuado, porque ele não foi publicado. Existe um saldo remanescente deles em torno de 60 mil que eles querem receber. Eu fiz uma correspondência para eles dizendo que eu não podia pagar por tudo isso aqui que eu já falei, e a gente entende que eles vão ter que receber em qualquer momento por indenização, é óbvio, porque o contrato foi descontinuado, mas isso aí vai passar por um ajuste com o Ministério Público. Eu acho que tem que ser feito um TAC para que eles possam, no futuro, vir receber esses recursos. Certo. Você que chega agora na Rádio Cultura, estamos ao vivo com Crescêncio Neto, presidente do Previpasso. Você que acompanha pelo YouTube, peço aí encarecidamente, dê uma curtida, dê um like. Só tem 6 curtidas até agora. Você aí está acompanhando, o Edésio, Luiz Carlos Júnior, Hugo Bispo lá de Cachoeira Grande, secretário de Educação. Muito obrigado pela audiência. Respondendo a pergunta aqui da agente de saúde, Kátia Silene. Desconto em salário. O que desconto grande em salário? Não isso aí é a alíquota do desconto. Isso aí é a lei federal e uma lei municipal. O Previpasso, ele apenas é repassado o desconto que é feito pela prefeitura. E aí, Neto, voltando à questão do Previpasso, nós temos hoje uma transparência muito grande, tanto com o Conselho Fiscal, como com o Conselho Previdenciário. Então, tudo que a gente faz, o que a gente paga, a competência do mês que a gente pagou, a gente coloca num data show, é lavrado em ata, é publicado. Então, tudo que a gente faz é com muita transparência. Então, isso aí nos dá um respaldo, a gente tem assim, uma abertura muito grande de todos eles. Os conselhos são conselhos de pessoas muito eficientes, são advogados, na sua maioria você tem 4 advogados nesses conselhos, professoras. Então, assim, a gente está muito tranquilo, porque isso aí também ajuda. Sim. Isso ajuda muito, né? A gente fazer uma boa gestão. Porque a gente tem um conselho atuante, e que a gente chega, faz as reuniões, e a gente coloca tudo, e as perguntas hoje são muito poucas. Porque tudo que eles iriam perguntar, nós já nos antecipamos e já colocamos para conhecimento deles. Então é uma convivência muito boa que a gente tem hoje com o Conselho tanto fiscal quanto previdenciário. Mandar um alô para a galera da PGM, Procuradoria Geral do Município, na pessoa do Dr. João Bispo. Muito obrigado pela audiência, Jedson, Penny, todos os ouvintes que estão aí na PGM. Muito obrigado pela audiência. E aí, Neto Cruz, nós apresentarmos lá, hoje a gente paga aluguel.
Então, assim, hoje nós temos uma taxa de administração que é de 3%, que é o equivalente aí a 3 milhões e pouco que a gente poderia gastar por ano, e a gente está economizando tudo, nós não vamos gastar. Então, na última reunião, na penúltima reunião que teve, o presidente do Conselho Fiscal sugeriu que a gente comprasse uma sede própria. E assim, eu tomei a iniciativa, eu acho que a gente pode ter uma sede própria, sem tirar um centavo dos cofres do Instituto de Previdência. Eu tomei a iniciativa de buscar um terreno, tem um terreno ali que eu visualizei, que é uma área institucional, e que ela pode ser desafetada, e que a gente vai buscar isso junto ao prefeito, que doe essa área para o município. Eu já mandei fazer a planta de situação com o memorial descritivo desse terreno, já busquei a situação dele no cartório, e nós estamos fazendo o projeto que a gente imagina que seria o ideal para a sede do Previpasso. Então eu espero que até o dia 31 a gente está fazendo a pedido, né, de favor, a gente não contratou ninguém para fazer, tem um arquiteto aí que a gente pediu que está fazendo esse projeto. Então a nossa ideia é deixar pelo menos o projeto pronto, já com esse terreno que o município vai doar, a gente vai sensibilizar a pessoa que estiver lá, tem os aposentados que têm conhecimento, que vão sensibilizar o Fred Campos, que é que vai assumir, para que esse terreno seja doado, e já com o projeto, a ideia que eu sugeri a eles é que a gente busque uma emenda junto a um deputado federal para construir a sede própria. Assim a gente construiria uma sede própria, que incorporaria ao patrimônio do município, sem tirar mais nenhum centavo do Instituto. Então a gente tem essa preocupação de não mexer com recursos do Instituto, enquanto o outro chegar lá e me tira a mão, jogar no Bom, Sérgio tem que falar alguma coisa aí. Sérgio está muito calado aqui. Sérgio é um cara, um águia, né? Finais, tá? Não, ainda temos 15 minutos pela frente. Mandar um alô para a galera do Instagram, tá acompanhando aqui. Rayane, não fiz nenhuma pergunta, Rayane, ainda, tá muito calado. O que foi que aconteceu? Hein? Tu tá muito calada, Rayane. Tem que falar, né? Tem que conversar. Bruno Fenelon, muito obrigado pela audiência. Mariano está em Vitória do Mearim, ouvindo aqui a Rádio Cultura. Muito obrigado, Mariano. Tô esperando aí um convite para ir no seu estirão aí, conhecer seus aposentos aí, sua área de relaxar. Hugo Bispo, programa top, muito obrigado. Estamos aqui ao vivo, para quem chegou agora na Rádio Cultura, Crescêncio Neto, presidente do Previpasso, sobre os aposentados e pensionistas. Qual foi a melhoria que eles tiveram com Crescêncio Neto como presidente do Previpasso? Veja bem, a gente tem um atendimento, né, VIP, que a gente faz questão de atender bem os aposentados. Isso aí foi quando eu cheguei lá, assim, a gente conversou com todo mundo, e isso é prioridade. Nós apresentamos todas as demandas que eles vão lá, a gente procura atender de imediato, aquilo que depende da gente. Agora, existem algumas circunstâncias que não dependem só da gente. Por exemplo, a pessoa entra lá que ele necessita de uma perícia. Ele tem um problema de saúde, que ele precisa de uma isenção de imposto de renda. Falar aqui, por exemplo. Então, não depende só do Previpasso. O Previpasso formata o processo e demanda a Secretaria de Saúde, porque eu não tenho esse profissional no Previpasso para fazer esse atendimento. Então, na Secretaria de Saúde, a gente, por mais vontade que o secretário tenha, a gente às vezes encontra algumas dificuldades, que é marcar essa perícia para os servidores. Então, a gente pede aqui, a gente tem explicado isso aí para as pessoas que vão lá, e a gente pede aqui que exista essa compreensão. Então, o Sérgio agora ele está com 10 processos que ele botou dentro de uma caixa, né, que são pessoas que precisam fazer perícias, né, pessoas que se aposentaram. Não botou na caixa para jogar lá no depósito, não, né? Ele vai levar em mãos para ir lá com os processos. Ele está indo lá todo dia agilizar para que sejam marcadas essas perícias. Então, às vezes, existe um inquietamento que é normal, a gente reconhece, e que às vezes a gente não consegue atender ao tempo, a contento. Então, buscando lá uma retrospectiva em relação ao Previpasso, a gente encontrou umas situações assim, meio assim, vamos dizer assim, quando eu peguei a folha do Instituto, né, lógico, eu sentei, eu tinha que ver como é que estava a folha. E a gente faz uma análise por amostragem, eu não vou ver todo mundo. Hoje nós temos 299 aposentados, 54 pensionistas, e que isso aí me dá um valor mensal de R$1.650.000, né, a folha dos aposentados e pensionistas. Então, ao olhar a folha, a gente viu logo um erro gritante. O primeiro ato que Paula da Pindoba fez, quando ela assumiu, foi fazer 4 aposentadorias irregulares. E essas aposentadorias ela fez o quê? Com o seu Carlos Antônio que encaminhou, que é você levar a gratificação de pessoas que foram
que tinham gratificação, que foram diretora de escola, e isso aí a emenda constitucional 2098 não permite mais você levar isso para aposentadoria. Então foi, coincidentemente, foram logo 4 de saída e com valores super elevados. Então quando eu olhei, eu mandei... Algum esquema, né? eu não sei, assim, eu mandei apurar, né, criei uma comissão, demandei o TCE, porque quem dá a palavra final no processo de aposentadoria é o TCE. Sim. Enquanto ele não dá o ok, o processo pode ser revisto. A gente demandou, eu demandei a Procuradoria e eu fiz a correção. Essa semana eu mandei republicar o processo de aposentadoria, mas isso aí já gerou um prejuízo de 450 mil. Além de que tinha uma outra que foi da época de Josemar, que ele era professora 20 horas, ele aposentou com 40. Não pode falar de Josemar porque... Não, é meu amigo, eu tô falando que foi do período. Só para tirar uma então, assim, foi aposentado, era 20 horas, ele aposentou com 40, que também gerou um prejuízo de mais de 271 mil reais. Então, Sim. Se você juntar só esses 6 casos que eu estou te dizendo, nós estamos falando de mais de 700 mil reais que foram pagos indevidamente. Sim. E aí, se você me pergunta, essas pessoas vão devolver? Não, porque a gente entende que elas receberam de boa fé. Foi o ente público que errou, mas que a gente já fez essa correção, mas chamamos todas elas lá individualmente, explicamos a situação e dissemos, sua aposentadoria vai ser refeita porque está incorreto. E todas sem nenhum problema concordaram, a gente, como falei, com toda a transparência, a gente sabe como se conduzir com as pessoas, porque afinal de contas, a gente está trabalhando com ser humano, são pessoas que muito deram a vida por esse município, que se aposentaram e que deve ser tratada com respeito. Mas que a gente tem que tratar com zelo o dinheiro, a gente não pode tirar de um para dar para o outro. Então essas pessoas que são hoje aposentadas, elas contribuíram ao longo do tempo que merecem receber hoje. Mas nós temos que ter preocupação com os servidores que estão na ativa, que estão contribuindo hoje para que esses sejam pagos e que precisam se aposentar no futuro. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Presidente, o que vai acontecer com esse que foi aposentado na gambiarra aí? O que vai acontecer? Não, os que estavam com valores errados já foram corrigidos. Nós já mandamos o Hinaldo já, porque foi ele que aposentou na época. Hoje quem aposenta é o presidente do Previpasso, mas na época era o prefeito. Sim. Então teve que ser refeito o decreto de aposentadoria com o valor correto. Estamos aqui com a Rayane agora, só provocar a Rayane. Rayane, Crescêncio Neto, quais fundos estão sendo aplicados hoje? Quais estão tendo rentabilidade? Eu não sei te dizer fundo específico. Nas aplicações, porque tem a lema quem cuida do dinheiro, nós temos um comitê de investimento no Instituto de Previdência. Então, o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica, ela orienta, esses fundos aqui estão bons. Mas quem orienta assim, no termo da aplicação é a Lema. Ela é responsável, ela bota lá no gráfico, é colocado para a presidência do órgão, para o Conselho Fiscal, para o Conselho Previdenciário. E essas orientações dele em relação ao fundo é submetido ao comitê de investimento, e é o comitê de investimento que vai dizer se a gente deve mexer com a aplicação ou não. O que eu posso te afirmar? Eu não mexi em aplicação nenhuma e nem vou mexer e nem tirar de banco. Hoje nós temos lá o Santander, que está cadastrado, que foi lá, se der para aplicar com a gente. Nós temos o banco... É o BDM que foi lá também, que se cadastrou. Mas eu não penso em mudar nenhuma aplicação. Os remanejamentos vão ser internamente. Nossas aplicações hoje, 10% do valor que nós temos, ou um pouco menos, 8% no Bradesco, em torno de 25% está na Caixa Econômica, e o restante é Banco do Brasil. Então são 3 instituições sólidas, que não tem nenhum perigo de amanhã quebrar e o dinheiro do Previpasso ser desviado. Enquanto nós estivermos lá, nós não aceitamos desvio de conduta. Pronto, Rayane, espero que esteja sanada a sua pergunta, seu questionamento. Mas teve alguém que aplicou dinheiro aí a fundo perdido, não teve? Não, eu já falei que foi o Carlos Antônio que aplicou os 9 milhões e 100 no fundo terra, e o fundo quebrou, esse fundo quebrou, já vendeu para o outro. A terra comeu o dinheiro. O dinheiro sumiu, está perdido, esse aí não vai ser recuperado. Mas isso já é objeto de um processo, o Ministério Público contra ele, já tem condenação, uma série de coisas. Não é o que foi indicado pelo Everton, não, aqui, uma coisa assim, não, PDT, não é isso não. Acho que não. Na verdade, o Carlos Antônio, ele veio na época do Dutra e permaneceu na época da pauta. Sim, então é isso. Linda Estrela mandando aqui mensagem, a mãe do nosso amigo Natan. Tá ouvindo o programa, acho que ela recebeu o link. Muito obrigado pela audiência. Júnior Dantas, lá da sede também, muito obrigado. Sobre o Previpasso, que a gente só falou que tem notícia boa para os aposentados e pensionistas. O senhor falou que tinha notícia boa, né? E aí eu queria saber se o senhor quer falar agora, que ainda temos 7 minutos ainda para as considerações finais. Não, claro. A gente pode antecipar. Assim, né, Cruz? Acima de tudo, a gente é muito humano.
E a gente no dia a dia vem observando, vem constatando que os aposentados, na sua maioria, nem todos, estão endividados, estão precisando de recursos. E Sim. todo dia lá na minha carteira, diariamente, chega um monte de pessoas pedindo margem de consignado. Uns têm muito pouquinho, outros não tem nada mais. A gente tem que ir lá assinar lá dizendo que não possui margem. E sensibilizado com essa dificuldade, eu tomei a iniciativa de conversar com o prefeito Inaldo essa semana. Falei, Inaldo, os aposentados, essas pessoas que muitos já contribuíram, que deram sangue pelo serviço público, que estão aposentados, muitos deles, nem todos, mas na sua maioria estão passando dificuldade, como é todo aposentado. Eu também sou aposentado do INSS e eu vivo no consignado. Quando um vence, que eu posso, eu faço a renovação. Então, assim, aí eu fui conversar com o prefeito. Prefeito, eu vim aqui conversar com o senhor. O prefeito Inaldo é uma pessoa assim, de um coração imenso, uma pessoa muito humana, acima de tudo, é um grande gestor, é uma pessoa que tem uma compreensão imensa. E eu vou falar com o Inaldo. Inaldo, olha, a situação eu tenho observado, uma constatação que as pessoas estão muito endividadas. E eu estou com a iniciativa, eu queria pagar, antecipar a última parcela do 13º salário. Então, preste atenção, você que está ouvindo a Rádio Cultura, aqui na região do Maiobão, Ribamar, até Forquilha, brevemente estaremos em todo o Maranhão, se Deus quiser. O recado é do antecipar o pagamento, como é que é? Explique aí, Crescencio. Sim, aí eu vou falar com o Inaldo. Evidentemente que o Previpasse é um órgão independente, mas é um órgão do município, que o presidente é nomeado pelo prefeito. Então eu não poderia tomar uma iniciativa unilateral sem comunicar o prefeito e sem ter a chancela dele. E nesse sentido eu fui, Inaldo, a gente precisa, vamos ver o que a gente pode resolver. Eu sei que a prefeitura só vai pagar o 10º em dezembro, mas eu gostaria de ter a sua anuência no sentido de antecipar a parcela do 13º, a última que seria paga dia 20 de dezembro, eu queria pagar agora. E o prefeito de pronto, assim, com aquela sensibilidade que ele ponderou, disse, não, Neto, você possa fazer isso, a gente está aqui para ajudar esses servidores. Ele não vai fazer o mesmo agora, evidentemente, porque ele não tem caixa. A prefeitura não tem caixa, mas o Previpasso tem. Então, com a chancela do prefeito Inaldo Pereira, que é que eu quero agradecer, eu quero comunicar a todos os aposentados e pensionistas que a segunda parcela do 13º, que seria pago dia 20 de dezembro, conforme o calendário que é pré-aprovado, eu estou pagando agora quarta-feira, dia 13, a segunda parcela do 10º em valor integral. Aí eu já enviei a folha para o banco hoje, e na quarta-feira, agora dia 13, antevéspera do feriado, o dinheiro vai estar de forma integral na conta dos nossos aposentados e pensionistas. Eu acho que não é mais nada do que justo dessas pessoas que tanto já contribuíram de forma efetiva para o serviço público do município de Paços de Lumiar. Então é isso, ó, você que é aposentado ou pensionista ou tem alguém nessa condição aí, cuide bem dos nossos aposentados, pensionistas, cuide bem deles, deram sangue pelo município, cumpriram sua missão. E agora essa boa notícia da gestão Inaldo Pereira, através do Previpasso, Crescencio Neto, com certeza. Estou dizendo aqui que tem um cara que merece estar à frente da gestão. E assim, Neto, assim, antes de finalizar, eu queria aqui colocar, quando eu cheguei lá no Previpasse, é que são tantas coisas, tem um fato curioso, nós tínhamos 26 processos lá, em alguns desses processos nós tínhamos lá 12 processos, que estavam de pessoas para se aposentarem, e tinha uma servidora que o processo dela estava 1 ano e 4 meses. Que ela deu entrada no processo de aposentadoria. Ou e seja, não conseguia se aposentar porque você demanda, às vezes, o RH e falta um contra-cheque, falta uma informação e o processo fica lá parado. Então, se você não for atrás, isso aí eu e o Sérgio, a gente é diligente nisso, a gente manda as coisas quando tem que mandar, eu mando ofício, mas eu vou atrás. E essa servidora que estava já aí 1 ano e 4 meses, a gente conseguiu resgatar o processo e aposentar. Eu já aposentei 6 pessoas depois que eu estou lá. E assim, a gente está agilizando, tempo recorde. E aí tem uma inconsistência nessa aposentadoria, que é uma questão que precisa ser revista. Por exemplo, em São Luís, tu entra com o teu processo de aposentadoria, mesmo que ele não seja efetivado, com 90 dias você vai para casa. No estado é 60 dias. Aqui em Paços de Lumiar tu não te afasta, porque o estatuto do servidor, que me fugiu aqui a palavra. O estatuto do servidor não prevê isso.
Então, é uma coisa que tem que ser revista, que eu tenho certeza que o Fred, que vai assumir agora, que é uma pessoa muito sensata, é um prefeito que eu tenho certeza que vai fazer muitas inovações, vai fazer uma grande gestão em Paço Lumiar, com certeza ele vai rever isso, porque isso é uma demanda que todo dia lá nós somos cobrados. Infelizmente, não vai dar tempo de fazer agora, né, no fim dessa gestão de Hinaldo, mas é coisa que tem que ser revista para o futuro. Quem é o próximo presidente Breve Passo, que está lá por dentro lá do... Eu não sei, só o Fred Campos pode responder isso, mas eu espero que seja uma pessoa que com certeza o Fred vai escolher, uma pessoa que possa fazer um bom trabalho, que tenha muita responsabilidade com o nosso velhinho, com o dinheirinho lá dos servidores, né? Porque afinal de contas o presidente do Breve Passo tem que entender, seja ele quem for, que o recurso não é dele, ele é apenas o gestor e ele é pago para isso. Para ser zelado. Então eu tenho maior respeito, maior carinho, porque quem me paga são os servidores do município que me pagam, são eles que me pagam o meu salário. Muito bom. Faltando aí 1 minuto, agradeço a sua... Tirou aqui o cabaço, entre aspas, do programa. O diretor Lorival está aqui, fica à vontade, diretor. Não, eu só quero aproveitar, já que o Crescêncio Neto se encontra aqui, fazer uma pergunta para ele, porque o Previpasso, ele é uma caderneta de poupança dos previdenciários, que são os funcionários do município. Então, ouvindo agora você falar que houve pagamento de festa com o dinheiro do Previpasso. E hoje o Previpasso tem quanto em caixa, né? Sem titubear, 64 milhões. E a previsão era para ter mais ou menos quanto? Eu falei antes, você não estava aqui, não sei se eu vi, mas o município hoje deve em torno de 120 milhões para o Previpasso. Com certeza isso foi uma gestão que passou por lá, que não teve a preocupação... Foi o que eu falei, como eu falei no início, o órgão na época de Vanderlei foi criado com desvio de finalidade. Então ele passou a gestão de Vanderlei, eu já falei, passou a gestão de Amadeu, e 1 ano da Dimares que o órgão não tinha nem CNPJ. Você estava descontando para passar para ninguém. E como é que você prevê, no seu conhecimento técnico, como é que você prevê o restabelecimento de uns recursos desses, que é um rombo de 40 bilhões, eu falei, 100 milhões? Existe um parcelamento, que foi feito na época de Edu, são 8 parcelamentos de um aporte, eu já falei no início do programa, de 42 milhões. Desses parcelamentos não foram cumpridos, a Paula deixou 9 milhões e 100 atrasados. Existe um débito, que eu falei, que em junho de 2022 era de 37 milhões, que foi aprovado pela Câmara o parcelamento, tem a lei, foi publicado, mas ele não foi efetivado, porque a Prefeitura tentou parcelar em 240 meses, que até junho podia, só que agora só pode parcelar em 60. Além disso, eu falei que na gestão de Paula de 2023, ela não estava recolhendo mais nada e ficou ainda 2.160.000 pendente, que ela fez um plano de pagamento, que era parte do servidor da CEMU, e o patronal era 8 e pouco da educação e 3 e pouco da CEMU, que dá um total de 12 milhões, que foi encaminhado para a Câmara, ainda na gestão dela, não foi aprovado, e que já foi aprovado em primeira votação agora na Câmara, que esses 12 vai ter que ser atualizado. Então eu estou falando de que era 12, vai virar 15. Esses 37, que era em junho de 2022, vai dar em quase 45 milhões. Então, como eu falei no início, é uma herança que o Fred vai assumir, já herdando, né, uma dívida que não foi ele que contraiu. Mas, infelizmente, os gestores se foram. A Paula vai pagar pelos erros dela, mas o débito não some. Ela vai pegar pela improbidade, pelo processo criminal. Mas o débito permanece e vai ter que ser resolvido. Esse nosso questionamento é exatamente por isso. Porque fica no invisível esses rombos que é parcelado e que o município tem a obrigação de pagar, porque corre sob pena até de ter os recursos bloqueados. Você sabe disso. Sim. Então, é importante que a população e que todos que conhecem de gestão pública tenham conhecimento. Porque acontece um problema, porque o prefeito é isso, aquilo outro. Não é, não. É herança de outra gestão. Assim, nessa equipe de transição, o Paulo designou, o Fred tem a equipe de transição, e quem ficou encarregado de fazer a questão do Previpasso é o Paulo, o vereador Paulo, que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Ele já nos visitou, todas as informações que ele pediu, que eu estou dizendo aqui de público, ele levou, já é de conhecimento, com certeza, do atual prefeito. Então, quando o Fred sentar na cadeira, ele já tem consciência de toda essa situação do Previpasso, e com certeza isso aí vai ser tranquilamente resolvido. A gente acredita muito, nós temos certeza que o Fred vai ser um grande prefeito e que com o Previpasso também não vai ser diferença. Ele vai honrar com as questões constitucionais que é de direito. Infelizmente, alguns que passaram não tiveram esse mesmo raciocínio. Eu espero, Neto, que o Fred realize 2 sonhos.
O dele de ser gestor do município e do povo de ter um gestor que se preocupe com a necessidade do povo. Com certeza, Certo? vai acontecer isso aí. Neto, obrigado aí pelo espaço. Obrigado, diretor. Então, finalizando, faz alguma consideração, Neto? Só agradecimento, primeiro, que é o início do programa, é o primeiro programa. E eu fui o primeiro entrevistado. Eu quero agradecer a você, né, mais uma vez. Agradecer o Hinaldo Pereira por estar hoje à frente do Prévio Passo. Agradecer aos conselheiros fiscais, conselheiro previdenciário, essa parceria que a gente tem lá, de transparência. Agradecer a minha equipe hoje, que faz parte, ninguém faz nada sozinho. Se eu estou desenvolvendo um trabalho é porque eu tenho uma equipe que me dá o suporte necessário, né? E dar o meu especial agradecimento a todos os nossos aposentados e pensionistas. Eu espero que essa notícia que eu dei hoje aqui, que vai agradar. Né? E aí a gente já está adiantando essa questão que foi Hinaldo, porque o ser humano, às vezes, ele é difícil. Então eu sei que vai ter o questionamento de alguém dizer, o Hinaldo mandou pagar o 10 e não está pagando. Evidentemente, são coisas distintas. Nós temos o nosso caixa, nós temos a nossa independência e nós temos nosso dinheiro. A prefeitura hoje, evidentemente, não tem caixa. O Hinaldo recebeu a prefeitura com 14 mil reais na conta. E já herdou, no primeiro dia que ele assumiu, eu já demandei um pagamento para ele de R$ 2.950.000, que era o repasse do mês de abril que a Paula não fez. É bom que a gente esclareça isso aqui. O Hinaldo teve que pagar logo, com 10 dias que ele assumiu, no primeiro dinheiro que ele recebeu, esse mês do repasse do Prévio Passo que a Paula não pagou, foi de R$ 2.950.000. É muita bomba. A gente vai depois explanar isso no blog, Neto Cruz. Agradeço a audiência, agradeço ao Eu que lhe agradeço a oportunidade. Agradeço ao Thiago do IESF. Sérgio, muito obrigado também pela presença. E a todos que ouviram até agora e acompanharam pelo YouTube, Instagram. Antes de sair do YouTube, a galera se inscreva no nosso canal para aumentar aí os nossos... E dê o like. Temos poucos likes aí, Judson. Muito obrigado. Tá bom? Tamo junto até amanhã com o próximo entrevistado. É isso aí. Valeu. Ótimo.